Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... riscos. Hoje vamos falar sobre um muito recente relatório global de risco do Fórum Económico Mundial. Vamos falar sobre os 10 maiores riscos que a humanidade enfrenta nos 2 próximos anos. Pode parecer assim muito doomsday, mas acho que lá para o fim da conversa animamos bastante. Sim, e vamos estar sobretudo focados em como é que eu traduzo estes riscos globais em termos de desenvolvimento pessoal. Como é que eu me posso relacionar com estes riscos e como é que não só posso lidar e preparar-me em relação a estes riscos, mas sobretudo como é que eu posso entendê-los do ponto de vista do desenvolvimento das minhas competências e aptidões mentais e emocionais. Yeah. Vai ser um episódio, como a maior parte dos episódios que nós gravamos, que contém também muitos apelos à reflexão. Sim. Espero que sim. E, como sempre, agradecemos quem nos taga e marca nas redes sociais Sim. e partilha episódios e também quem nos decide seguir no Spotify, no Apple Podcast, porque este só um cliquezinho num coraçãozinho, num maisinho, Sim. não é? Das subscrições no Spotify, ajuda imenso a que o podcast chegue a mais pessoas. É a única coisa que nós pedimos, na realidade, não é? Que nos possam ajudar com esse seguir, subscrever, porque assim também têm sempre o aviso quando vem aí um episódio. E lá os algoritmos gostam disso. E também quando partilham, há cada vez mais pessoas a ouvir podcast, tanto quando vocês partilham nas vossas redes sociais, olha, este é um podcast que eu gosto de ouvir, isso também suscita a vontade de outras pessoas de irem lá espreitar. Sim. Também um agradecimento muito especial a todas as pessoas que nos acompanham normalmente no YouTube. Sim. Portanto, que além de eu esqueço-me sempre que existe além de nos ouvirem, também nos veem, e há muitas pessoas que até nos têm como companhia para pequeno almoço ou para alguns momentos onde gostam de colocar o portátil ou o telefone à frente e estar também a interagir connosco dessa forma. Sim. E porque eu sou daqueles que ouve podcast, mas realmente há muita eu gente também que ouço gosta de podcast, embora uma vez ou outra ponho, se estiver em casa, uma vez ou outra projeto na televisão e também dá para criar às vezes uma relação diferente, sobretudo com pessoas que tu nem sequer sabes muito bem como são e depois ficas ali. Sim, mas é interessante porque o podcast também tem crescido no YouTube e isso é muito bom. Para quem nos está a ver no YouTube, pode estar agora a ver aqui a capa do Adoro-te Tal Como És, é o livro que nós lançamos agora no início de janeiro com a Albatroz, com a Porta Editora, e que tem estado no top de vendas, tal como Tu És Brilhante. No outro dia estavam no lugar 1 e 2 no top infanto juvenil. Da WUC, exatamente. E, portanto, também tem sido muito bom sentir esse interesse da parte do público. E eu tenho a certeza que muitas pessoas que ouvem o podcast já têm os 2 livros. Sim. Ou se não têm, vão tê-los. Vão tê-los. E mandem-nos feedback agora. Temos recebido feedback tão giro sobre os livros. Fotografia nível mágico. É uma fotografia em que se vê que estás a ouvir o podcast e com o livro ao lado. Isso já é um bocadinho mais difícil, mas eu tenho a certeza que há quem vá conseguir tirar esse tipo de fotografias. Vamos lá falar sobre os riscos. Sim. Já agora, para quem está na zona do Grande Porto, fiquem atentos porque nós nos próximos dias vamos partilhar um momento ao vivo onde vamos fazer o lançamento formal. Tanto do Tu És Brilhante como do Adoro-te Tal Como És. Do Tu És Brilhante, do Adoro-te Tal Como És, e muito provavelmente nesse evento também vamos anunciar uma novidade relacionada com livros. Ok? Sim. Vamos lá ver o que é que isso nos traz. Mas fiquem atentos nas redes sociais do podcast IVM, da Mia e nas minhas. Nós vamos anunciar isso tudo com detalhe para quem quiser estar connosco depois nesse dia. Mas há muito tempo que não fazemos nada assim ao vivo. Vai ser bom. Sim. Não vai ser um evento muito grande porque vai acontecer numa loja FNAC, mas certamente vai permitir aqui um contacto bem interessante e uma conversa boa à volta destes livros. Certo. E quem sabe até vamos gravar um episódio do podcast ao vivo nessa oportunidade. Okay. Boa. Então agora, preparada para falar de riscos? Eu estou. Então.
Mia, minha proposta para conversar contigo esta semana. Diz-me. Digo. Hoje quero falar sobre riscos. Riscos especificamente. Calma, calma, não te antecipes. Quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, que é assim o tema central aqui sempre do nosso podcast, nós falamos muito da nossa capacidade de expandir as nossas competências, aprender e adotar novas estratégias para alcançarmos objetivos ou para nos aproximarmos da vida tal como nós gostávamos que ela fosse, certo, ao mesmo tempo que aprendemos a lidar bem com a vida tal como ela é. Certo. E isso, essa conversa toda, também comporta aprender a antecipar coisas que podem vir a ter, já estão ou podem vir a ter impacto nas nossas vidas e aprendermos também a lidar com, a preparar-nos para essas coisas. Certo. O lidar bem com a vida tal como ela é também implica, acho eu, aprendermos a lidar bem com a vida tal como ela pode vir a ser. Certo. A preparar-nos. E nesse sentido, eu achei que era interessante trazer aqui para a nossa conversa o estudo que foi publicado muito recentemente, é um estudo anual do Fórum Económico Mundial, é o estudo é o Global Risks Report, ou seja, são riscos globais. Certo. É um estudo que é feito anualmente através de entrevista a 1.500 pessoas que são representantes da política, mas também da sociedade civil, não é? No mundo inteiro. E é um estudo que é feito propondo às pessoas que pensam e reflitam sobre aqueles que acham que são, na sua opinião, os maiores riscos globais. Ou seja, um risco global é um risco que, a acontecer, causa impacto na economia ou na sociedade de uma forma global. No bem-estar das pessoas de uma forma global? De uma forma global, ou seja, não tanto... Há riscos que são locais ou regionais, estes são riscos globais, são os maiores riscos para pôr em causa o nosso bem-estar, tipo o bem-estar da humanidade. Sim, da humanidade em todo o planeta. Sim. E, portanto, eu tenho aqui os 10 maiores riscos a 2 anos. Este estudo normalmente é feito perguntando às pessoas quais é que elas acham que são os maiores riscos a 1 ano, a 2 anos e a 10 anos. Eu fiquei aqui queria discutir contigo aqui o 2 anos, que acho que é um tempo interessante para nós pensarmos sobre isto. 2024 é um ano em que 3 bilhões de pessoas vão a votos. Portanto, há eleições muito importantes a acontecer neste ano 2024 em muitos países que são fundamentais aqui para o equilíbrio mundial. E gostava de falar um bocadinho sobre isso, sendo que o meu interesse é, nós podemos pensar nisto assim de uma forma macro, mas depois queria a tua ajuda para nós traduzirmos isto para nós, eu, tu, pessoas que ouvem o nosso podcast. Como é que isto se traduz, como é que nós podemos olhar para isto à luz do desenvolvimento pessoal? Que, aliás, é o exercício que eu acho que normalmente nestas grandes plataformas como o Fórum Económico Mundial, muitas vezes não chega a ser feito este exercício. Portanto, este é o contributo do podcast Inspiração ou Vida Mágica. Sim. Sim? Sim. Are you ready? I'm ready. Sim, tu estás a espreitar aqui para a minha lista. Eu não estou a conseguir ler. Ok, mas eu não partilhei contigo o estudo. Não. Se eu te perguntasse... lá, isto vai ser difícil. Sim, se eu te perguntasse... Já agora isto é um exercício para quem nos está a ouvir, antes de eu... E se não lidaram ainda com os resultados deste relatório... Se eu te perguntar agora, e perguntar a quem nos está a ouvir, pensando assim na humanidade de forma global, quais são os grandes riscos que tu achas que nós enfrentamos? Quais são aqueles que são mais relevantes? Assim, 2 ou 3 coisas que te vêm à cabeça. As coisas que me vêm à cabeça são sempre coisas assim bastante soft. Sim. Né? Um risco que eu vejo, dado aquilo tudo que vejo acontecer, de guerras, de política, não é? De
como estavas a dizer, há muita gente que vai a votos, a discussões políticas, não só em Portugal, mas em muitos outros países, a ver se consigo traduzir isso no risco, do risco de afastamento, da polarização, não é bem polarização só, mas um risco que envolve falta de curiosidade em relação à experiência do outro, falta de empatia, um risco que implica pensar demasiado local, demasiado não estou a conseguir traduzir isso de outra forma. O risco de afastamento, não é? Estás-me a olhar para mim com a cara. Estava a ver o que é que eu sei daí. Está bem. Pronto. Este risco de... o risco no sentido de que as implicações que isso tem para a nossa vida, o nosso dia-a-dia de todos nós, não é? Ou seja, é um risco aí mais de desagregação social, é isso? Ou de não nos interessarmos tanto pelos outros, portanto é um risco do crescimento do individualismo. Sim, não só individualismo, não é? Porque no fundo estamos aqui a não falar de grupos. Não só entre pessoas, mas entre Estados ou entre Estados, regiões. Entre regiões, entre etnias, entre religiões, não é? Esse não é um risco novo, não é? Não é um risco novo, mas nunca disse um risco novo. O que eu estou a sentir é que esse risco está muito iminente, né? As consequências. Em princípio, claro que alguns destes riscos de que o relatório fala são riscos que têm a ver com 2024, com tecnologia, com o momento em que estamos. Mas a maior parte dos riscos são riscos que eu chamaria, não são riscos conjunturais, são riscos estruturais, e esse é um risco que sempre existiu ao longo da nossa história. Só que eu acho que ao longo da história as pessoas foram melhores e piores a cuidar desse risco, não é? Sim. Acredito eu. Não sei, pensando aqui, por exemplo, na história da Europa, não é? Que é a história que nos é mais próxima. Quer dizer, este risco foi sempre um risco super presente, não é? Guerras contínuas, lutas contínuas, religiosas, políticas. Tem sido muito cíclico também, sim, não é? E acho que estamos numa fase em que isso... Mas em princípio, quando nós falamos de riscos globais, claro que também é de esperar que os grandes riscos estejam presentes neste relatório, não é? A guerra, a doença, as catástrofes naturais, não é? Essas sempre foram as grandes ameaças Mas fizeste-me uma pergunta, não me estás a deixar responder. Aí tu disseste que... Pensei que era só isso. Não, tu disseste que pediste mais do que não? Ou queres salta que já saltar para sim, a tua lista? Parecia-me que já estavas a desistir de... Não, é que tenho aqui mais duas. Acho que um risco é situações tipo Covid. Eu quero que essa possibilidade de haver mais vírus. E mais um risco que tenho... Que esse é mais um risco cíclico constante, certo, não é? Certo, também. Sim. E depois, que acho que... acho que não sei se foi ontem ou anteontem, li uma pequena notícia de uma... Eu acho que era na Holanda, que havia uma empresa de tecnologias, salvo erro, que tinha um chatbot de serviço de apoio ao cliente, não é? Aquelas chat que os clientes escrevem as suas dúvidas e as respostas são dadas por inteligência artificial. E essa pessoa que estava ali a fazer queixa no portal dessa empresa conseguiu, no fundo, influenciar a inteligência artificial para que ele falasse mal da própria empresa e até disse asneiras. E que a empresa teve que desligar o chatbot. Despediu o chatbot. Despediu o chatbot. E achei isso muito curioso, porque de repente essa inteligência artificial mostrou muita humanidade, entre aspas, não é? E acho que eu não sei se AI é um risco, eu sinto-me muito insegura com AI. Achei esta notícia, aquela situação era muito caricata, tinha piada, ao mesmo tempo que acho que é preocupante. Sim, tu como tens às vezes investido algum tempo a
conversar com o ChatGPT, né? Sabes que mente brutalmente, mente muito. Há muita humanidade no ChatGPT. Sim. Eu, há tempos perguntei se ele conhecia o livro Educar com Mindfulness. E ele disse que sim e fez-me um resumo de livro, só que não era do meu livro. Era outra coisa qualquer, sim. Portanto, preciso ter muito cuidado. Sim. Yeah. Bom, então vamos para a lista verdadeira? Sim, a lista verdadeira. Lembrando, tanto que este relatório ele é feito com base na auscultação da opinião de líderes de movimentos políticos e sociais. E as perguntas são de reflexão sobre riscos a nível global. E isto, a lista que eu tenho aqui para nós explorarmos são riscos a 2 anos. Ou seja, as pessoas estão a olhar a 2 anos. Portanto, isto foi feito agora no final de 2023. É o relatório que foi publicado agora, penso que dia 10 de janeiro de 2024. Portanto, as pessoas estão a pensar em 2020, até final de 2025, quais são os grandes riscos. Quando se amplia isto a 10 anos, a estrutura muda aqui um bocadinho. E a ideia é olhar para esses riscos e preparar-se para eles. Sim, quer dizer, depois é tu, a partir do momento que tens o relatório, começares a preparar-te com base nisto. Mas o risco número um identificado no relatório é a desinformação. Ou seja, disinformation and misinformation. É a desinformação. Ou seja, aqui dentro cabe o fenómeno das notícias falsas, onde alguém deliberadamente procura veicular uma informação errada, falsa, com determinados fins. E que dificulta tudo, como podemos utilizar a AI para a criação de imagens e tudo. Sim. Mas aqui a desinformação, né, ela mina a coesão social. É por isso que ela se transforma num grande risco a nível global, porque a partir da desinformação nós podemos criar guerras, né, entre Estados, podemos criar divisão entre grupos sociais e políticos, podemos criar. A desinformação é o oposto da informação. Em vez de nós ajudarmos as pessoas a terem uma visão mais clara e mais aproximada daquilo que será a realidade, a desinformação promove o contrário, promove uma versão alternativa da realidade. E isso é muito interessante quando estamos a falar no meio artístico, no meio literário, não é? Quando estamos a estimular pensamento. Mas quando fazemos isso para criar aqui uma espécie de paranoia, onde estamos a interagir com a realidade, mas olhando para a realidade tal como ela não é, eu acho que isto dificulta imenso muita coisa nas nossas vidas, não só a nível global, também as nossas vidas pessoais. Né? E daqui a minha vontade de trazer isto um bocadinho também para o desenvolvimento pessoal. Porque acho que aqui nós enfrentamos grandes dificuldades depois na luta contra isto. Sim, porque uma vez, não é, tem-se visto cada vez mais, não é, há uma desinformação que sai, mesmo sendo debunked, a desinformação continua a circular. Sim. E isso, sabes que eu acho que há um problema muito ligado a isto, que faz com que isto seja um grande risco. É um risco ainda maior, é a preguiça de muita gente de procurar mais informação em relação àquilo que consomem, né? Principalmente quando são coisas muito... Porque parece-me que a desinformação, misinformation, né? Muitas vezes não são coisas pequenas, são coisas muito grandes, assim, quase exageradas de alguma forma. E muito clickbait, no fundo. E que há tanta gente que partilha esta desinformação antes de conseguir verificar o que é que está realmente por detrás, o que é que aquele título é sobre quê, especificamente, né? Eu acho que esta ideia é tudo tão rápido que não temos tempo para parar e verificar aquilo que estamos a divulgar. E depois... eu acho que tu escreveste qualquer coisa sobre isso hoje, não é? Depois de divulgarmos, também não assumir o nosso erro de que divulgamos
algo que não estava certo. Tipo, deixamos só passar ou justifica-se. Mas também não sei o quê. Um dos grandes problemas da desinformação é que quando nós estamos a lidar com ela a uma escala global, qual é que é a primeira resposta? Qual é que é a resposta mais típica que se tem perante a desinformação? É procurar controlar a informação, o que depois traz uma série de outros problemas, não é? Yeah. Aliás, nós vimos o que aconteceu durante os anos do Covid, que por causa da proliferação de informação falsa que aconteceu por todo o lado, incluindo por parte de organizações que, para tornarem isto ainda mais complexo, divulgavam informação falsa, chamando-se a si própria de movimento ou movimentos pela verdade. Sim. Mas depois o que é que acontece perante essa proliferação? Tenta-se controlar a informação, que é agora, foi o que tentaram fazer as redes sociais, não é? Agora somos nós que vamos determinar quem é que está a falar a verdade e quem é que não está, e vamos bloquear páginas, vamos pôr avisos, não é? Os governos a tentarem controlar isto, o que gera uma série de outros problemas muito sérios e complexos, porque depois, por causa de estás a tentar controlar as notícias falsas, estás a pôr em causa a liberdade de expressão. Certo. E, portanto, isto causa um problema social muito forte. E causa também uma coisa que eu acho que depois se reflete ao nível do indivíduo, que é causa insegurança, que é eu já não sei em quem posso confiar. E uma das coisas que está bastante estudada, que normalmente está associada a este fenómeno, é a corrosão da confiança nas instituições, que é, eu agora já não posso confiar naquilo que as universidades dizem, eu já não posso confiar naquilo que os mídias de referência dizem, eu já não posso confiar naquilo que o governo me diz, e de repente já não sei em quem é que posso confiar, e depois isto torna-se Confias naquele que de alguma forma descreve a tua experiência. Sim, ou seja... Só que faz isso muitas vezes de uma forma muito manipuladora. Sim, depois começas a confiar naquele que te diz que não podes confiar. Certo. E dizes, vou confiar neste. Yeah. E depois, de repente, estás a acreditar Confias naqueles que dizem que eles te querem enganar. Certo. E até porque muitas vezes, como nós discutimos num dos últimos episódios, não é? Muitas vezes essas pessoas estão a apontar o dedo a uma coisa que tem uma base factual, que é eles estão a tentar controlar a informação. Yeah. Não é? Só que, aparecendo isso no vácuo, não é? Como se fosse só uma tentação autoritária e não uma tentativa de resposta, mesmo que ineficiente, às notícias falsas. Não é? E também acho que faz com que um grupo de pessoas simplesmente desiste de informação. Certo. Que, tipo, Não consigo. Que vive a sua vida na sua. Sim, não vale sim. Que diz que não vale a pena e que tenta afastar. Portanto, este é um grande risco. Está identificado como o risco número 1 nos próximos 2 anos. E eu acho que isto também vem do medo que muitas pessoas têm de que estes grandes processos de eleições que vão existir nos 2 próximos anos, que eles acabem por ser muito afetados ou até decididos por notícias falsas. Não é? E nós, por exemplo, no outro dia vi um número que achei impressionante. A quantidade de eleitores nos Estados Unidos, a quantidade de eleitores que vão agora votar nas eleições primárias para decidir o candidato republicano, não é? Que muito provavelmente vai ser o Donald Trump, a não ser que os tribunais o impeçam, e a quantidade de pessoas que acredita que o Donald Trump perdeu a eleição de 2020 por fraude eleitoral, sendo que não há nenhuma prova de que isso tenha acontecido, muito pelo contrário. Portanto, isto é uma desadequação e até um desinteresse em relação àquilo que é a verdade dos factos, porque eu passo a acreditar naquilo que certas pessoas me dizem. Resume aquilo que acabamos de dizer. Não é? Sim. Isto, está ligado a a minha ideia de um risco de desistir. De afastamento. Do afastamento. Sim. Segunda coisa, eventos climáticos extremos. Sim, claro. Porque ao longo dos últimos anos tem aumentado a frequência de eventos climáticos extremos e, portanto, é de prever que isso continue a acontecer nos próximos anos. Não é? Estamos a falar de sismos, de cheias, inundações, de fogos, etc, etc.
E, portanto, é de prever que isso continua a acontecer, não é, com uma cadência provavelmente cada vez maior, e, portanto, a nossa capacidade ou incapacidade de nos prepararmos para lidar cada vez melhor com eventos climáticos extremos é um grande risco global. Que está, em princípio, ligado ao aumento da temperatura, não é? Independentemente da tua crença de base sobre o que é que está o que é que está na origem disto... É um risco. É um risco enorme. E claro que depois, quando tu acreditas que isto tem sobretudo a ver com o aumento da temperatura, não é? Também depois isto tem ou não influência humana, isso já é outra história, mas parece que o que está de facto a acontecer é um aumento. De facto é um risco. Sim. Isto tem feito com que pessoas e depois também causa um impacto aqui ao nível da migração, que é outro dos riscos que está aqui elencado, porque começa a haver uma migração climática, não é? Pessoas que são forçadas a migrar por causa destes eventos extremos. Terceira coisa, a polarização social. Do que tu estavas a falar há pouco, né? Que ela tem uma ligação com a desinformação. A polarização social acontece quando o metaprograma do afastamento começa a ganhar muita preponderância em relação ao metaprograma da aproximação. Né? E isso é uma dos, como é que eu ia dizer, dos cavalos de batalha do podcast IVM. Sim. Porque nós acreditamos muito na aproximação e no valor da aproximação. E na coesão social. Com todas as dificuldades que isso nos traz no dia-a-dia e as dificuldades pessoais que nós temos cada um de nós, em lidar com isto. Porque criar aproximação em relação às pessoas que não concordam connosco, às vezes é não só difícil, como até quase contra-intuitivo, não é? Que agora estou a fazer um esforço para me aproximar de alguém que só diz parvoíces, não é? Acredito eu, não é? De acordo com o meu mapa de crença. Portanto, é um convite mesmo de desenvolvimento pessoal a nós irmos para um meta-nível onde conseguimos desidentificar-nos das nossas próprias opiniões e dizer, ok, eu tenho estas opiniões, acredito muito nisto, mas se eu tivesse nascido na casa ao lado, com uma família diferente e influências diferentes, eu se calhar acreditava numa coisa diferente. Portanto, como é que eu posso continuar a procurar viver aqueles que são os meus valores e agir de acordo com as minhas crenças, ao mesmo tempo que crio constantemente pontos e ligações com quem acredita em coisas diferentes? No outro dia eu até partilhei no Instagram, que foi um post que alguém tinha escrito. Era uma daquelas páginas que partilha coisas que nos fazem pensar. E era um placar que dizia algo como eu amo-te. Talvez aches muito, muito estranho eu estar aqui a dizer isso, mas se podemos odiar pessoas que nós não conhecemos, também podemos amar pessoas que nós não conhecemos. E esta ideia ficou muito, e tem a ver com isto, porque há muito ódio, há muitas pessoas a demonstrarem ódio em relação a quem não conhecem, mas se existe essa possibilidade, também existe a outra, não é? De cultivarmos o amor por pessoas que nós não conhecemos. E não estamos aqui a falar de um amor romântico, mas um amor por pessoas que são diferentes de nós. Em contraste a esse ódio, que fica essa para pensarmos nessas palavras. Não, mas não foi isso que... Não, essa é a mensagem de base de grandes movimentos, inclusive movimentos religiosos, que depois não quer dizer que o consigam viver, mas essa mensagem não é? Essa é a mensagem de ama Jesus, ao próximo, não é? E o amor é sempre a solução, não é? Mas o que me fez pensar foi mostrar isso nesse contraste, certo, não é? Certo. Se eu posso odiar todo um grupo de pessoas sem conhecer essas pessoas, também posso amar um grupo de pessoas. Existe essa possibilidade, não é? Se eu quiser. Mas a polarização social, eu acho que alguns eventos nos últimos anos promoveram polarização social. Não é? A pandemia da Covid-19 foi... Não é? Porque mexeu muito com as nossas vidas pessoais e em grupo e promoveu a polarização. E nesses ambientes, não é, nós sabemos, através da história, que quando há ambientes de polarização é mais fácil crescerem perspectivas que amplificam e se alimentam da polarização. Não é?
E isto é a história uma grande parte da história do século XX na Europa, não é? O crescimento dos movimentos muito polarizados, tanto de direita como de esquerda, de movimentos muito polarizados socialmente, que estão constantemente a construir em cima da velha ideia do nós contra eles. E isso é interessante, isto ser o terceiro grande risco global dos 2 próximos anos. E sabes que acho que eu por acaso estive a pensar nisso hoje, por causa de umas coisas que estava a ouvir, de como no fundo quando nos polarizamos, nós no fundo estamos à procura de amor e de dignidade. É isso que estamos todos à procura, e reconhecer isso é verdadeiramente importante. Eu estava a pensar que a situação em Israel e essa luta dos judeus e israelitas, muitos deles pela sua terra, continua a ser essa luta por amor, por dignidade, por aceitação, não é? E acho que nós, no resto do mundo, achamos que seria tudo resolvido só oferecendo um pedaço de terra que era fixe para eles, não é? Em vez de realmente oferecer esse reconhecimento, essa dignidade, esse amor e essa aceitação. A luta da resistência palestiniana é uma luta pela mesma coisa, não é? Por esse amor e essa dignidade. E que tratamos muitas vezes as coisas assim, mas... E os pais muitas vezes dizem isso aos filhos, mas eu já te dei o que tu queria, porque é que estás a continuar a chatear, não é? Pronto, isso se nós conseguimos reconhecer isso, que no fundo estamos aqui em busca de nutrir as mesmas necessidades, conseguimos também ver a humanidade uns dos outros. Tem que haver vontade de fazer isso, ou consciência. Sim. Isto é muito difícil. É muito difícil. Estas práticas são muito difíceis, são muito desafiantes, mas são... Há sempre um medo inerente, não é? Se tu deres o primeiro passo, imagina se o outro não fizer o mesmo, então eu que fico lixado, não é? Sim, acho que é isso, e vai mais longe do que isso, não é? Porque aqui estás a falar, uma coisa é a polarização social que ocorre porque umas pessoas acham que o Estado deve ser pequeno e outras acham que o Estado deve ser grande, ou achas que devia haver mais impostos ou menos impostos, né? Ou devia haver mais apoios sociais ou menos apoios sociais. Pronto, isso cria um pouco nós contra eles. Mas depois isso já é outro nível, nós contra eles, tipo, eles estão ativamente a matar-nos, não é? A matar-nos todos os dias. Sim, mas tu vês esse discurso aqui, não podemos deixar os muçulmanos fazer não sei o quê, porque se deixarmos isso, eles vão assumir controle disto tudo, porque é isso que eles querem eliminar-nos, não é? Nós contra eles. Portanto, estão a sair daqui umas ideias fixes para 2024, para o lado ativista do podcast, que é nós todos juntos, e eu, tu e as pessoas todas com o meu podcast. Nós vamos ter que nos debruçar sobre isto e vamos ter que encontrar formas de promover a diminuição da polarização social. Certo. Não é? E também vamos ter que encontrar formas de contribuir para que haja menos desinformação. Não sei se vamos conseguir encontrar formas de contribuir para que haja menos eventos climáticos extremos, não é? A ideia base é de que, se calhar, através de políticas ambientais mais adequadas, podemos... certamente não com grande impacto naquilo que vai acontecer nos 2 próximos anos, mas podemos contribuir pelo menos para estar mais preparados e para que estas coisas, quando aconteçam, não estava nada à espera. Sim, nós no nossa pequena esfera podemos contribuir através da forma como consumimos, não é? Sim, ok, bom. Então, olha que ainda temos mais 6 aqui, mais 6 não, mais 7, tá? Mas vamos passar por elas relativamente rápido. A número 4 é a insegurança cibernética, que tem a ver com o facto de nós estamos todos, neste momento, muito ligados em rede. E nós temos tido alguns exemplos ao longo dos últimos anos do que é que acontece quando há ataques cibernéticos, não é? Quando há um ataque às nossas redes,
porque social e economicamente estamos todos muito dependentes neste momento de comunicar através de redes informáticas. E, portanto, a insegurança cibernética, os ataques às redes dos Estados, mas também das organizações e das empresas, é um risco global. Certo. É um grande... E não será também que é um risco que existe por causa da desinformação e da polarização? Eu acho que o principal risco é mesmo a partir do momento em que tu baseias... Nós, por exemplo, sabemos que uma das debilidades que nós temos neste momento nas nossas sociedades é que estamos, por exemplo, muito dependentes da eletricidade. Yeah. Não é? É por isso que quando há uma guerra, uma das coisas, uns dos alvos preferenciais são as centrais elétricas, porque não é? Se tu interromperes o abastecimento elétrico, muitas coisas deixam de funcionar. E a mesma coisa acontece neste momento com as nossas redes informáticas. Portanto, isto é uma grande ameaça a nível global. E a inteligência artificial depois também entra aqui no meio, porque uma parte desta rede já é administrada por inteligência artificial. Depois, quinta coisa, conflitos armados entre Estados, não é? Nos 2 próximos anos, e eles neste momento já estão a ocorrer, como sempre ocorreram, conflitos entre Estados. Não é? Mas muitos analistas têm previsto, não é, que pode haver mais conflitos entre Estados nos próximos 2 anos. Não é? Portanto, isto é uma grande ameaça global. Por isso é que o mundo se foca tanto naquilo que está a acontecer no Médio Oriente, porque há um grande medo que possa alastrar. Certo. E às vezes o mundo interessa-se por este tipo de conflitos, não propriamente porque estão interessados no bem-estar das pessoas que estão a lidar com o conflito, mas porque têm receio de que isto alastre e acabe por tocar em mim. Não é? A falta de oportunidade económica é um risco global, porque há... É um risco num sistema capitalista. Sim, porque há uma parte da economia mundial, uma parte das economias mundiais têm falta de oportunidade para poderem crescer e prosperar, porque o sistema está muito dominado pelas nações mais abastadas. Outro problema que foi muito grande em 2023 e pode continuar a ser uma força aqui perturbadora nos 2 próximos anos é a inflação, que os governos, nomeadamente na Europa, se têm procurado lidar com a inflação através do aumento da taxa de juro, o que aparentemente está para já a funcionar. Está a funcionar, não é? Eu tive que ir recuperar os meus ensinamentos da licenciatura em Economia. Está a funcionar mais ou menos, mas à custa de quê? À custa do quem paga o preço somos nós, certo, que temos que lidar no dia-a-dia com o aumento do preço, com o aumento de preços, com o aumento da prestação dos créditos à habitação, etc, etc. Portanto, isto vai ser uma dinâmica que esta luta contra a inflação vai continuar nos 2 próximos anos. Provavelmente. Migração involuntária, porque nós já temos, para além da migração voluntária, não é? Que são pessoas em diferentes pontos do mundo que dizem, olha, eu quero mudar para Portugal, como muita gente. Eu quero mudar para outro sítio porque gosto mais, ou porque é mais interessante, ou porque tenho uma oportunidade quero ter uma experiência diferente. Eu quero. A migração involuntária eu preferia ficar no meu país, mas eu tenho que sair, caso contrário eu vou lidar com a fome. Certo. Não é? Caso contrário os meus filhos vão sofrer imenso. Eu tenho que sair daqui porque há guerra no meu país. Sim, ou eu tenho que sair daqui porque houve cheias que basicamente destruíram tudo. E portanto isto vai continuar a acontecer e não vale a pena nós só dizermos temos que ser mais rígidos no controle da migração, né? Porque a migração involuntária ela vai acontecer independentemente das regras que tu criares. Certo. Porque, precisamente por serem voluntárias, as pessoas sentem-se obrigadas a... Certo. Né? O risco de ficar é maior do que o risco de ir. Sim. E, portanto, isto vai continuar a acontecer. É um grande risco à segurança e ao bem-estar mundial. Quebra económica, porque é um risco que também continua presente, sobretudo porque o nosso modelo capitalista está amplamente estruturado em cima da ideia de crescimento económico. Certo. Portanto, nós temos um modelo espetacular que tem que estar sempre a crescer. Se não crescer, gera grandes problemas.
e a poluição. A poluição nos próximos 2 anos vai continuar a ser repara que isto são riscos globais. Não tem tanto a ver com o risco para ti enquanto pessoa, mas para nós, e porque a poluição tem um impacto no clima, em princípio. Etc. Quando se faz o relatório, se olharem para o relatório há 10 anos, todas as questões que estão aqui, que são ambientais, sobem imenso, né? E passam a ser, há 10 anos, são as maiores preocupações em termos de riscos globais. Né? Mas olhando para isso, também há assim uma interligação entre todos esses pontos, porque tocam-se uns aos outros. Né? O problema com o clima toca na economia, toca também na desinformação, toca na polarização. Sim. E então? E agora? Então, o que é um bocadinho... Espera aí. É um bocado desanimador esta... Sim. Vou dizer 2 ou 3 coisas para animar. Sim. Para nos animar. Para te animar. Né? A primeira coisa que eu acho que é sempre muito importante trazer para o nosso consciente é que estes são os riscos globais que existem agora, mas sempre existiram riscos. Talvez, se tu recuares no tempo, possas ir até momentos onde não havia propriamente riscos globais, porque a humanidade, primeiro éramos muito menos. Não tínhamos como comunicar uns com os outros. Depois não estávamos ligados uns com os outros. E depois não tínhamos tecnologia que nos permitisse realmente fazer a asneira a nível global. Né? Portanto, podias dizer, não há riscos globais, mas há riscos que se calhar eram também enormes, mais localmente. E alguns desses riscos hoje em dia já não existem. Mas existem muitos outros que são consequência de nós sermos muito mais e estarmos todos conectados. Okay? Por isso, nesse sentido, em relação a alguns destes riscos, nós podemos respirar fundo e dizer, ok, isto é uma consequência lógica e normal e natural do facto de nós termos indo a prosperar, de estarmos a prosperar enquanto espécie, de estarmos a crescer, de sermos cada vez mais e de termos arranjado formas de nos conectarmos todos uns com os outros. Não é? Portanto, alguns destes riscos seriam eliminados se nós voltássemos atrás e disséssemos, olha, anula a internet, anula as viagens, não há turismo, não há transportes, cada um vive no seu canto. Muitos destes riscos desapareciam, mas também muitas das coisas maravilhosas de viver no ano 2024 também iriam desaparecer. Certo. Depois, outra coisa é que é sempre para onde eu tendo a ir para me animar perante a noção de risco. Porque estes são os riscos globais, não é? Depois agora nós, a seguir, punhas a lista dos teus riscos, dos riscos da minha, dos riscos do Pedro, os riscos que cada um de nós enfrenta. Não é? Quando nós olhamos, o que é que pode acontecer nos próximos 2 anos que seja mau para mim? E depois entram aí as coisas puramente pessoais, não é? A saúde das pessoas de quem nós mais gostamos, as nossas condições económicas em particular, essas de repente também ganham muito espaço e são muito importantes e são muito incertas. Não é? Elas, a qualquer momento podemos ter que lidar com essas questões. Por isso, para onde a minha atenção tende a ir é para esta ideia que está na base do Inspiração para uma Vida Mágica, que é do aprender a lidar bem com a vida tal como ela é também ter uma consciência permanente da impermanência de tudo nesta vida. E de nos lembrarmos que, claro que as coisas mudam. E isso, por um lado, pode me levar a apreciar mais as coisas tal como elas são agora, mas também não me apegar às coisas e querer que elas durem para todo sempre, porque elas não vão durar para todo sempre. Isso conduz-me a um usufruto maior das coisas que tenho agora, que posso experienciar agora, e também traz-me assim uma certa paz em relação a, claro que as coisas vão mudar. Claro que vai haver desafios, claro que vai haver dor, sofrimento e também vai haver prazer e coisas maravilhosas. E quando elas chegarem eu lidarei com elas. Posso-me ir preparando para essas coisas. Daí esta noção de risco, não é? De gestão e preparação para o risco. E se aqui nós estamos a falar de um risco, de como é que eu me preparo materialmente para certos riscos, acho que o papel do nosso podcast também é muito ajudar a que nos preparemos mental e emocionalmente para os riscos. E isso está na base do desenvolvimento pessoal, não é? Que é de eu olhar para a forma como eu penso e sinto quando lido com esta noção de risco e procurar fazer melhores perguntas, procurar aprender a trazer um bocadinho de relaxamento e menos tensão ao meu sistema
para aceitar que os riscos existem e quando eles se tornam consideráveis, fazer perguntas, ok, como é que eu posso fazer para me preparar para isto? Né? E falar com outras pessoas sobre isso. Falar com outras pessoas sobre isto. Sobretudo com pessoas que não espalham desinformação e nos deixam em pânico. Sim, e que não são demasiado dramáticas. Sim. Né? Que têm algum discernimento na forma como falam sobre as coisas. Sim, eu acho que nós gravamos há pouco tempo um podcast a falar sobre as nossas previsões para o ano 2024. Eu acho que é normal que durante o ano nós percamos algumas pessoas para este mundo muito vão acontecer coisas más e está tudo, não é, para um mundo meio conspiracionista, onde todas estas coisas ganham uma amplitude muito grande. E também é normal que muitas pessoas aprendam a relaxar. E relaxar não é tornarem-se inertes em relação a estas questões e dizer quero lá saber. Sim. Pelo contrário, é dizer, isto são riscos, isto são coisas relevantes. Vamos trabalhar juntos em relação a isto. Lembro-me da frase que é dita pela Esther Perel, terapeuta de casal, e também para outras pessoas, que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos relacionamentos. Não é? Que estava a pensar nisso agora, que a qualidade da nossa vida pode efetivamente ser influenciada por estas coisas todas. Pode e vai, não é? É o mais provável. Ao mesmo tempo que a verdadeira qualidade da nossa vida é determinada pela qualidade dos nossos relacionamentos, aqueles que temos enquanto estamos a viver estes desafios ou pensar nesses possíveis riscos. Não é? E vemos muitas vezes isso quando vemos imagens de zonas que onde aconteceram grandes catástrofes climáticas, assim que diz, não é? Sim? Ou de zonas de guerra. Parece que surgem sempre algumas imagens de pessoas a sorrirem, de pessoas a dançarem juntos, não é? De pessoas de crianças a brincarem, e que isso que realmente determina a qualidade verdadeira da nossa vida. Acho que é brincar perante a catástrofe. Não, é também ter essa capacidade de nos ligarmos e estarmos bem uns com os outros nessas situações. Ok. Sim, mas aquilo que está a acontecer agora nas nossas vidas em 2024 não é que está tudo aí por água abaixo. Ok. Não, mas é isso que eu estou a lembrar. Eu sei. Não, mas mesmo esta comparação é tão importante. Nós ainda ontem tivemos esta conversa, não é? Que estávamos a falar sobre os grandes problemas práticos que cada um de nós, eu e tu, enfrentamos neste momento, ou os grandes problemas práticos que os nossos filhos enfrentam, ou os grandes problemas práticos que uma boa parte dos nossos clientes e alunos enfrentam. E dizer, claro que isto são coisas que criam um impacto emocional sobre nós, mas às vezes são só problemas que mentalmente criamos, porque eles... é quase como porque é necessário haver uma ocupação e uma tentativa constante de ter uma experiência ainda melhor do que aquela que já estamos a ter. Mas também é muito bom ter esta noção mais global de que nós estamos a viver momentos de grande prosperidade, né, na história da espécie. E estamos a viver momentos onde estas coisas são muito relevantes, mas algumas delas sempre foram. E nós agora até temos, se calhar, uma consciência maior em relação a elas. E temos mais informação sobre elas, chegam mais coisas. Sim. Até, não? E também temos, se por um lado há coisas aqui como a insegurança cibernética ou a desinformação, claro que elas estão a ser muito ampliadas pelo facto de nós estarmos digitalmente todos conectados, mas o facto de estarmos digitalmente todos conectados também nos dá aqui algumas armas para manifestarmos coisas opostas destas. E também são excelentes formas de conectarmos-nos com pessoas com as quais ressoamos mais. Isso mesmo, sim. Quer dizer que também há aqui, se calhar esta vai ser a ideia para encerrar, para fecharmos aqui a nossa conversa, mas também é bom lembrar um clichê fundamental do desenvolvimento pessoal, clichê fundamental no sentido em que ele muitas vezes é usado como para terminar uma conversa e nesse sentido nem sempre é bom porque é um
um clichê que encerra a discussão intelectual e... Que é um bocadinho gaslighting. Que é um bocadinho gaslighting. Ao mesmo tempo, é um clichê muito útil porque ele tem uma base fundamental e explica um dos fundamentos da experiência humana, que é a proposta de que para onde vai a atenção flui a energia. E quando nós colocamos a nossa atenção nos riscos, a nossa energia pode começar a dissipar-se um pouco no isto está mal, isto é muito perigoso e vai correr tudo mal. Mas nós também nos podemos focar nos riscos e logo a seguir focar-nos em como é que eu me preparo para isto. E a nossa energia vai para a preparação. Não é? Ou também nos podemos focar nos riscos e logo a seguir, através do pensamento, quero lá saber, o nosso foco vai para outra coisa qualquer e simplesmente ignoramos os riscos. Portanto, há aqui também um elemento subjetivo que faz com que, embora estes riscos sejam identificados como riscos globais, ou seja, que afetam toda a gente, a forma como nós nos relacionamos com esta informação também vai acabar por ditar a nossa experiência pessoal. E há aqui parece que há aqui um elemento de escolha ou de liberdade pessoal que é mesmo muito importante e que inspiração para uma vida mágica também é entender que a nossa interação com a vida tem este elemento de subjetividade, que também está dependente daquilo que decidimos usar como filtro. E eu acho que 2024 estou a prever e como é que se diz, a atrair, a ver se manifesto. 2024 vai ser um ano muito impactante e desafiante e também vai ser um ano muito mágico. Eu também vou manifestar isso. É isso aí. Sim. Olha, gostei desta conversa. Estou mais animada agora do que há 10 minutos atrás. E obrigada por isso. Sim. E 2024 também vai ter muitos bons jogos de pádel. Também prevejo isso. Pois vai. E vai ter bons livros. Vai ter bons livros. Vais ter bons livros. Já começou com um grande livro. O Adoro Tal Como És. E eu acho que vai ter mais livros em 2024. Cheira-me que sim. Boa. Mia, obrigado pela tua conversa. Fica aqui também um convite de no próximo episódio do podcast IVM nós irmos mais para o lado da inspiração. Não é? Sim. Porque estamos a arrancar o ano com alguns episódios assim um bocadinho pesados, porque estamos a procurar colocar a nossa atenção deliberadamente em certas coisas. E acho que estamos agora para criar equilíbrio, precisamos de um episódio daqueles de pôr o astral mesmo lá em cima. Isso. Uma coisa muito inspiradora vai ser o evento Mapa. Sim. Dia 10 de fevereiro, onde vou estar eu, Marcos Pianges, o Raminhos, o Júlio Machado Vaz. Sim. E mais umas pessoas, e vai ser muito divertido. Ok, bom. Acho eu. Juntem-se a nós, eu também vou estar lá, é 10 de fevereiro, não é? 10 de fevereiro, se procurarem Mapa, o Pedro coloca nas notas o link. O código MIAFulness, acho que dá algum desconto. O Pedro coloca? Porquê é que não é a Mia coloca? Porque a Mia não sabe fazer. Ok, está bem. É Boa. por isso. Portanto, apareçam lá, vai ser muito fixe. E divertido, e inspirador, e alegre, e leve, espero eu. Boa, fixe. Obrigado, Mia, por conversares comigo sobre riscos para os 2 próximos anos. Obrigada. Obrigado.